Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos para a nossa aula de português. Hoje nós vamos trabalhar com o livro do módulo 2, da página 59 a 64. Vamos falar sobre a variação linguística geográfica. Então, o que seria essa variação? É o modo de falar de acordo com as regiões do Brasil. Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse objeto que serve para guardar lápis, borracha, caneta, né? Esse objeto em Curitiba, ele é conhecido como penal, mas em outros locais, em outras regiões, ele também é conhecido como estojo escolar, como lapiseira. Então, isso é uma variação linguística geográfica. A professora Tânia, ela veio lá do Rio Grande do Sul. Ela costuma falar guri, guria, né? E isso significa para nós menina, menino. Então, isso também é uma variação linguística geográfica. Então, vamos ver o que diz o nosso livro. Variação linguística geográfica. Você já estudou que a língua portuguesa é usada de modo particular em cada região do nosso país. Em alguns lugares do sul, quando alguém está surpreso, diz bah. No Nordeste, diz oxente. É a variação linguística geográfica. É essa variação que vamos revisar agora. Número 1. Releia o comentário dos homens sobre o jeito como o velho levava seu animal no conto, o velho, o menino e o burro. Então, vamos ver lá o que diz o nosso quadrinho azul. Assunto isso, meu compadre. Não é um despropósito um burro fornido desse ser puxado pelo velho que vem caminhando em vez de montar no bicho? Se é, compadre, cada coisa, viu? As palavras destacadas no trecho acima. Então, quais são? Assunto e despropósito e fornido. São comuns no modo de falar de cidades do interior de algumas regiões do Brasil. Então, mas nas cidades do interior, né? Letra A. Releia os termos na primeira coluna e relacione cada um deles com as expressões que possuem sentido semelhante na segunda coluna. Então, vamos ver lá. Assunto e isso é a mesma coisa que dizer o quê? Preste atenção. Um despropósito é a mesma coisa que falar o quê? É um absurdo. E burro fornido é a mesma coisa que um burro forte, robusto, né? Você já teve dificuldade para compreender as expressões da primeira coluna? Comente, então vocês podem conversar em casa. Letra C. Que outros termos poderiam substituir as expressões lidas nas duas colunas? Então, assunto isso é a mesma coisa que dizer o quê? Olhe isso, veja isso, né? É um despropósito, é uma vergonha, é inacreditável. E um burro fornido, um burro forte, robusto, né? Então, pode ser substituído por essas também. Página 60. Assunto, despropósito e fornido são exemplos de palavras que não são utilizadas em todo o Brasil, mas apenas em algumas regiões. O uso de palavras e expressões diferentes conforme a região é chamado de variação linguística o quê? Geográfica, né? De acordo com a localização no mapa. Então, geográfica. Por causa da variação geográfica, alguns alimentos, seres e objetos recebem mais de um nome. Veja alguns exemplos no mapa a seguir. Então, aqui nós temos no Acre os bombons, que não são bombons como a gente conhece aqui de chocolate, né? São balinhas doces. Então, bombons são balinhas doces para eles, né? Muriçoca. Muriçoca é chamado lá em Pernambuco. Muriçoca para nós é o quê? É um mosquito, pernilongo, certo? E em Minas Gerais, o pão de sal, que para nós é o quê? Pão francês. Então, olhem a diferença, né? De acordo com a localidade, então.
Agora escreva o nome que esses elementos recebem na região onde você mora. Então, o pão de sal lá em Minas Gerais, para nós é o quê? O pão francês. A muriçoca é o quê? O pernilongo, o mosquito, né? E os bombons é a nossa bala, tá? Então, escrevam lá. 61. A organização das frases também pode mudar de acordo com a região. Por exemplo, para dizer que não sabe algo, alguém da região sudeste constrói um tipo de frase de forma diferente de alguém da região nordeste. Veja, então, na região sudeste, eles falam não sei, e na região nordeste, sei não. Estão vendo que a ordem das palavras se alterou? Então, também é uma variação. A língua portuguesa, além de nomes e expressões, a pronúncia dos sons varia de acordo com a região. Na cidade do Rio de Janeiro, a letra R da palavra barco possui determinado som. Então, eles falam barco, né? Um som mais forte para o R, barco. Em Piracicaba, São Paulo, a mesma letra na palavra barco possui outro som. Então, é barco, né? Então, o som é diferente. Essa variação na pronúncia dos sons é chamada de sotaque. Os sotaques, assim como as diferentes palavras e expressões de cada região, revelam como nossa língua é rica em diferenças e como podemos sempre aprender com essa diversidade. Então, os sotaques, né? Na página 62, nós temos uma atividade. O que vocês vão fazer? Então, vocês vão ver lá a imagem aqui, por exemplo, do penal. Para nós conhecemos como penal. Então, vocês vão circular penal. Caso não tenha aqui o nome de como nós chamamos essas imagens, vocês vão escrever aqui no quadrinho branco, tá? Então, olhem lá, circulem. Se não tiver, escrevam aqui embaixo, tá? Na página 63, nós temos palavras com a, ai, e, ei, o, ou. Pronuncie as palavras que dão nome aos elementos representados nas imagens abaixo. Então, vamos falar, pronunciar, né? Então, na letra A, nós temos a caixa. Na letra B, nós temos o rapaz. Na letra C, nós temos o chuveiro. Na letra D, a bandeja. Letras E, a tesoura. E na letra F, a cebola, certo? Então, pronunciem aí também. Letra A. Complete essas palavras empregando a, ai, e, ei, o, ou. Então, vamos lá, pronunciar e completar. Caixa, caixa. Eu falei a, i. Então, a, i. Rapaz, rapaz. A. Chuveiro, veiro. E, i, ei, né? Bandeja, de. Letra E. Então, completa com a letrinha E. Tesoura, tesou, ou. O, u. Completa com o, u. Cebola, o. Então, só o o, tá? Letra B. A maneira que você pronunciou essas palavras corresponde à forma como elas são escritas? Expliquem. Então, vocês vão conversar aí. Ao escrever palavras como essas, não devemos acrescentar nem tirar vogais. Em caso de dúvida, podemos recorrer a um dicionário. Número 1 das atividades. Tá pedindo, diz ali que é para fazer um ditado, ó. O professor vai ditar algumas palavras. Escreva-as empregando a, ai, e, ei ou o, ou. Então, eu vou ditar e vocês vão escrever aí, tá? Então, a primeira palavra é goleiro. Goleiro. Mais uma vez. Goleiro.
A próxima palavra é capaz. 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 A próxima palavra, baixa. 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 A próxima, taxa. 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 A próxima, beijo. Beijo. Mais uma vez, beijo. E a última palavra, touro. 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 Então, vou ditar mais uma vez para quem ainda não conseguiu. Goleiro, capaz, baixa, taxa, beijo e touro, certo? Então, esse foi o ditado. Agora, vocês vão fazer o exercício 2 e 3 da página 64. O exercício 2, escreva o nome dos elementos representados na imagem a seguir. Então, lá tem as figuras e vocês vão escrever o nome delas. Número 3, observe os pares de palavras e risque a palavra com escrita incorreta em cada par. Então, aqui, por exemplo, eficaz ou eficaz? Eficaz. Então, vocês vão riscar o eficaz, tá? Então, o que está errado, vocês vão riscar. Bom, então essa foi nossa aulinha de português, tá? Próximo vídeo, aula de produção de texto. Façam a atividade com atenção, se concentrem, tá? Boa aula, até daqui a pouco!